Estamos de volta com o nosso programa Conversa Aberta e o assunto de hoje é saneamento básico. Aqui com a gente, o ex-presidente da Companhia Águas de Joinville, Henrique Kist, e a engenheira sanitarista e professora da Univille, Terezinha Maria Novaes de Oliveira. Terezinha, a gente estava falando no final do bloco anterior, até vou pedir a participação também do Henrique, sobre essa questão do que a gente estava falando de algumas irregularidades que acontecem, e tem muito aqui na cidade, né? Quais os procedimentos que as pessoas devem tomar para uma instalação correta e evitar que seu esgoto acabe nos rios da cidade? Pode começar com a senhora, professora? Eu estava falando mais sobre a fiscalização, depois o Henrique pode falar sobre o procedimento, porque ele é bem específico da companhia, né? Existem alguns procedimentos que devem ser realmente tomados. Mas essa fiscalização, existe já um estudo que mostra que existem, na primeira fiscalização, 60% das pessoas que não estavam ligadas à rede ligam, né? E na segunda fiscalização, 80%. Então, a fiscalização, isso mostra que a fiscalização é efetiva e ela precisa acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Passou a rede, tem que ter fiscalização, infelizmente, né? Porque as pessoas não se sensibilizam por si só. Precisa ter a fiscalização para que realmente a rede seja instalada. Não, é exatamente isso que nós estávamos falando. Você tocou. Na realidade, basicamente, o nosso esgoto, o nosso rio, melhor dizendo, o nosso rio Cachoeira, que você colocou. Vamos abordar o assunto daqui. Tá, mas exatamente. Mas em cima disso que ela falou, é a proteção do próprio rio. Porque, não é? Então, quando se fez o primeiro programa de cobertura de esgoto, se preocupou primeiramente a gente fazer a proteção do rio. Né? Muito bem. Só que aí, voltando àquela coisa, tem que haver uma política. E essa política é de orientação, né? Fazer com que o povo entenda a importância disso. E depois você pegar lá o mais velho não adianta, você tem que pegar os pequenininhos. As crianças têm que começar a entender isso, porque aí é muito mais fácil. E isso não ocorre. Eu sei de programas que foram criados simplesmente engavetados, porque dá trabalho, está entendendo? Não dá voto, né? Não dá retorno político. Então não se faz. E a comunidade, ela fica comodista, como ela mesmo falou, ela não liga. Se não forçar a fazer a ligação do esgoto, não liga. Ele não liga. Sem dúvida. Bom, aproveitando que a gente está falando do Rio Cachoeira, e um dos maiores símbolos da cidade, o rio por onde chegaram os nossos colonizadores, é o maior exemplo do que a falta de tratamento de esgoto faz com a natureza. O Rio Cachoeira sofreu muito com o depósito de esgoto e lixo durante anos. A nossa produção foi às ruas da cidade para saber se as pessoas acreditam na despoluição do Rio Cachoeira. Vou convidá-los, o Henrique e a Terezinha, para assistir a essa matéria. Vamos lá. O senhor acredita que o Rio Cachoeira algum dia pode ser despoluído? Cara, é difícil essa pergunta. Eu acredito que não. Por quê? Pela situação, pelo menos que o país está vivendo aí, com o nosso político, infelizmente esperar o quê dos caras? Você acredita que o Rio Cachoeira um dia ainda pode ser despoluído? Cara, tem que fazer um trabalho muito bem feito ali, né? Não acredito, não. E a senhora? Não acredito. Por que não? Porque a gente chegou num ponto ali que... Como é que vai fazer isso? Tá complicado, né? Se nem às vezes a enchente consegue resolver, muito menos despoluir o rio. Ok. A senhora acredita que o Rio Cachoeira algum dia ainda pode ser despoluído? Só se a pessoa não jogar lixo, né? Porque senão não, né? Senão cada vez vai piorar. A senhora acredita que o Rio Cachoeira algum dia pode ser despoluído? Não. Por quê? Porque é muita contaminação vindo das empresas sendo depositado dentro dele. O senhor acredita que o Rio Cachoeira algum dia pode ser despoluído? Olha, na minha vida, já que estou com 62 anos, acho que é difícil. Eu não vou ver isso, talvez os meus filhos vejam. Cara, a administração pública eu acho que está muito deficitária aqui em Joinville. A senhora acredita que o Rio Cachoeira algum dia pode ser despoluído? Algum dia sim. Mas por quê? Talvez se alguém se importasse, né, os órgãos públicos, enfim, limpar, como teve no Rio, acho que é Tamisa, que eles conseguiram limpar, eu acho que também aqui seria possível, se tivesse interesse.
Na pergunta número 1, que os nossos amigos aí na matéria, eles estavam falando sobre a questão do Rio Cachoeiro, segundo os estudos realizados com a coordenação da professora engenheira sanitarista Terezinha Maria Novaes de Oliveira, o Rio Cachoeira poderia ser despoluído em até 10 anos. Professora, para isso acontecer, investimentos em tratamento de esgoto, eliminação de pontos de descarte de resíduos, nos conte essa fórmula que tenho aí absoluta certeza que a maioria dos nossos joinvilenses querem saber como despoluir o Rio Cachoeira em uma década. Olha, quando eu falei isso, eu falei principalmente no viés da continuidade. Se não for um trabalho contínuo, não conseguimos fazer isso em 10 anos. Mas, assim, a fórmula é essa. Tratamento de esgoto, rede em 100% da cidade, coleta de lixo eficaz, e quando eu digo eficaz, é um programa de coleta, porque saneamento é total, né? É água, lixo, é drenagem, esgoto, coleta que realmente aconteça, porque as pessoas vão dizer, não, mas nós temos coleta de lixo aqui em 100% das ruas. Temos, mas se nós temos coleta em 100% das ruas, por que a gente encontra tanto lixo no rio ou na cidade, em pontos, né? Então, isso realmente tem que ser algo perseguido. Tem que ver por que está acontecendo. Né? Alguma coisa de errado tem, né? Que as pessoas não estão totalmente sensibilizadas. Precisa ser feita alguma campanha também com a população, para que tenha um pouco mais de educação também. Esses dias tinha um sofá aqui, passando em frente à prefeitura, Câmara de Vereadores, que beleza, né? O sofá. Eu acho assim, que quando a gente sabe que a comunicação ela é importantíssima na vida do ser humano. Então, quando alguém quer se eleger, ela usa todo o programa de comunicação para fazer a comunicação da sua proposta. Então, ela sabe que é importante comunicar as coisas, mostrar como que elas devem ser feitas, de que forma, transparência, para que aconteça. Então, o que a gente vê é que tem pontos de descarte inadequado de lixo em tudo. Depois, sensibilização da população para que realmente a questão do esgoto ela é importante, que as pessoas precisam se ligar, precisa ser feito. A drenagem é importante dentro da nossa cidade. Agora, essa drenagem é extremamente importante, não tenha dúvida disso, mas o grande problema é o seguinte, aonde vai ser colocado esses resíduos? Né? Aonde vai ser colocado esses resíduos? Que poderia até usar, se fosse feita essa drenagem e aumentar a profundidade do Rio Cachoeira, até usar como transporte também, voltar a ser usado como transporte do Rio Cachoeira, não é verdade? Como um meio de transporte também para a população. Mas onde colocar esses dejetos, o fundo do rio? Da dragagem. Tem solução. Eu estou ansioso para ouvi-lo. Tem solução. Eu moro em Joinville há 41 anos, 42 anos. Aqui nessa cidade. Não tinha nascido na época, mas... Pois é. Então, vamos falar do Rio Cachoeira. Eu fiz uma proposta, né, tinha um pequeno estudo, muito simples, né, mas a ideia que a gente fez, inclusive, para o governo passado, aí outros governos, era o seguinte. Primeiro, a Companhia Águas de Joinville, ela nasceu com a Companhia de Águas de Joinville, Água e Esgoto, certo? Vamos transformar a companhia numa companhia de saneamento de Joinville, onde você colocaria, por exemplo, né, o próprio rio, que embora ele recebe toda a carga, como a Terezinha estava colocando, ele recebe a carga de esgoto, ele recebe a carga de lixo também, que jogam para lá, ele recebe 100% da carga pluvial, quer dizer, toda a carga de drenagem pluvial vai para o rio, não vai para outro lugar. O esgoto você desvia do rio e faz o tratamento, não é? O lixo você desvia e leva para o aterro. Agora, a drenagem, não. E na drenagem vai lixo e vai esgoto. Então, a preocupação era com o próprio rio. Então, este é o maior doente que tem. Então, vamos pegar esse rio, criar um departamento dentro da Companhia de Águas só para tratar o rio. Uma diretoria para ir buscar recursos, para executar os projetos e tudo mais. Você fala dos dejetos, você fala da massa que está ali, que muita gente fala em metal pesado e coisa, não interessa, pode ser o que for. Nós temos grandes áreas no município que você pode ir lá, muito bem, você cercar essa área, proteger essa área, tem recursos hoje de você colocar toda essa massa lá dentro. Qual é o problema?
Basta que você tenha um projeto. Você está entendendo? Então ficam com essas coisas aradas, prefeito que entra e prefeito que sai, e ninguém se preocupa com isso, não quer nem ouvir falar. Não quer ouvir falar. Outra, tem um Ministério Público que também não sabe nada disso, tá? Fica só atrás de entidades também politicamente comandadas. Não é? Então, o que tem que fazer? Tem que juntar toda essa gente. Não adianta o Ministério Público, não pode. Não pode, mas tem que dizer por que não pode. Se eu te der um projeto e provar que pode, pode. Só que precisa ter uma vontade, como eu disse para você, uma vontade política, não política partidária, mas tem que ter uma vontade, né, de fato. Falta uma lei ambiental mais rigorosa? Não, a lei ambiental é bobagem. Bobagem que eu quero dizer é o seguinte, o que está aí está bom. Tem até coisa demais. Mais rigorosa do que está? Nós temos hoje a 344, não, 547, Tanta que é a lei, de né, água, mas tem é que eu ia falar da 344 da dragagem, mas ela já foi alterada, né? Eu acho que é 54 alguma coisa. E que fala da dragagem. Eu acho sim, nós temos que ter, antes de mais nada, respeito a essas leis, foram feitas e tal. Isso é fato. Elas existem, mas é preciso que as coisas sejam executadas. Porque tecnologia, quando o Henrique falou, posso tirar o material dragado de lá e colocar num tal local, é tecnologia. E tecnologia existe hoje para tudo. Basta realmente a gente dizer, não, nós vamos enfrentar o problema, vamos fazer e pronto. Tem tecnologia, desde que ela seja feita de acordo com o que diz a lei. Existe nova dragagem. Tem metais pesados lá no fundo? Ora, todo mundo sabe que tem. Mas como vai ser feita essa dragagem? Onde vai colocar? Onde vai colocar? Isso tudo também tem leis. Tem que ser em local adequado? Local adequado. Mas precisa que alguém queira realmente investir. Pior é ficar como está. Nisso. Pior ficar como está, nem entra no navio, nem bloco sai, nem anterior, nada. nós falamos, a senhora falou... E vai assoreando cada vez mais. Sim, imagina se já está assim, ninguém fazer nada, daqui a pouco tem lá 2 dedos de rio ali passando. Navio, quando eu falo navegação vai mínima, passar ali no canal, mas esse rio vai tudo para o lado. Se não for feito nada, né? Enfim, professora Terezinha, no bloco anterior a senhora falou sobre os danos, né? Sobre a questão do saneamento básico, as doenças, que não é só isso que a gente está acostumado aí, sobre dengue, enfim, existem outros problemas mais sérios. E no caso agora que a gente está falando, abordando o Rio Cachoeira, se continuar dessa forma, quais os reflexos na natureza a situação causa? Assim, efeito direto na biota marinha, com certeza. Eu sempre ouço falar, já vi vídeos e tudo, né, de que a fauna está realmente se restabelecendo e tudo. Bom, e tá, porque... Claro que não existe fórmula mágica. Tem tratamento de esgoto e aumentou mesmo o tratamento de esgoto ali muito. dentro. Melhorou, aparecem realmente peixes, outros organismos da biota aquática. No entanto, ninguém analisou estes organismos, peixes, ou seja lá o que for, para saber a saúde deles. Alguns alunos nossos já fizeram alguns estudos, professores lá, e mostram que muitos deles estão doentes. Então, assim, tem bicho lá. E transmissíveis, né? Tem organismos lá, tem peixe, tem tudo, mas estão pesquem, doentes. Eu acho, assim, que um dia, é um sonho, que um dia a gente consiga realmente pescar no Rio Cachoeira, mas eu queria dizer que não é o momento. Não é o momento. As pessoas estão dizendo, que legal, tem peixe, podemos pescar, tem tartaruga, tem isso, tem aquilo, eu só ouço isso. Mas, assim, ninguém... foi olhar de perto a saúde desses animais, né, que estão ali. Por enquanto, eles estão vivendo em condições muito ruins. Nós precisamos ver que até nós conseguimos sobreviver em condições super precárias, mas em que estado de saúde nós ficamos? A gente vai citar agora um tempo que aconteceu há alguns meses atrás, né, sobre um golfinho que foi encontrado. Não sei se vocês lembram desse fato aí, desse golfinho que está o mau cheiro vinha do centro da cidade, ali em volta da prefeitura, até próximo à Câmara de Vereadores. Um golfinho, né, que acabou sendo retirado na hora do almoço, me lembro quando estava passando ali, né? Quer dizer, veja vocês aí a
falando sobre peixes, sobre as condições, né? A gente encontrar um golfinho no Rio Cachoeira, né? Que... O mundo já teve rios tão mais poluídos do que o Cachoeira e foram poluídos, hoje estão navegáveis e limpos. E assim... Isso há muitos anos, hein? Imagina hoje com uma tecnologia maior. E eu acho assim, não existe... vontade. O que é importante deixar claro, porque eu já ouvi de político aqui dizer que não precisava ter tratamento de esgoto aqui em Joinville, que bastava tratar o rio. Então, assim, antes de mais nada, é preciso ter clareza de que nenhum desses rios, nem Tâmisa, nem Reno, nenhum desses foi... 100% tratado sem tratamento de esgoto. Óbvio. Primeira Bom, coisa, tá tratamento de esgoto na cidade. rios aí famosos e o nosso Rio Cachoeira, mas a gente não pode esquecer os nossos rios aqui, o Rio Matias, por exemplo, que recebe também esgoto aqui da região central. E há outros rios em risco aqui, professora? Jaguarão. Todos da bacia do Cachoeira, porque assim, é importante dizer que Joinville é uma cidade que tem 500 e poucos mil habitantes. E ela tem uma área muito grande. Eu fazendo um estudo recentemente, a densidade demográfica de Joinville é então de 3 mil e alguma coisa habitantes, né? E a densidade demográfica na bacia do Cachoeira é muito... Não, a densidade demográfica é menor. No Rio Cachoeira ela é 3 mil habitantes. Por quê? Em Joinville, 49% da população vive em 7% da cidade, que é a bacia do Cachoeira. E é por isso que a pressão é tão grande. Então vamos pensar no Cachoeira, mas ninguém quer saber. É aquilo que eu 40% da população, 50% ou 49% da população vive ali na bacia do Cachoeira, né? Aliás, aqui, nós estamos na bacia do Cachoeira. Vou fazer uma pergunta para nós todos. Independente de governos que passaram aí os últimos 5, 6, qual organismo cuida do Rio Cachoeira? Eu não sei. Mas não tem. Porque assim, é um órgão ali que monitora a água, o outro que cuida daqui. Não tem assim um que diga, tem um plano de despoluição, de tratamento, Cachoeira. de vida. Não, a gente tem um plano de saneamento da cidade. Essa é a minha proposta. Entrega para a Companhia Águas de Joinville e ela cria um departamento, uma diretoria e vamos tratar do rio. Só pensar nisso. Não é, Terezinha? Eu acho que... Com certeza, porque era uma coisa... o dano é muito grande, principalmente pensando nessa questão da saúde. Muita gente ali para os Espinheiros, ali para baixo, pesca nesse rio. Pesca, e isso é um risco para a cidade. Bom, nós tivemos aí o fim das Olimpíadas, né, que foi realmente bonito, muito legal, e recentemente, durante as Olimpíadas, vimos que o Rio de Janeiro não cumpriu a promessa de despoluir a Baía Guanabara. Aqui a nossa Baía da Babitonga, qual é a situação dela, que é lindíssima, maravilhosa? E qual é a situação da Baía da Babitonga, Henrique e Terezinha? Terezinha que teve o assunto. Situação da Baía da Babitonga, eu diria que é a mesma, né? Eu não gosto nunca de dizer um rio morreu, um ambiente morreu, está morto, porque não. Nem o Rio Cachoeira está morto. Eu sempre digo assim, o Rio Cachoeira está doente. E a Baía da Babitonga, eu prefiro dizer que ela está ameaçada constantemente. Porque, assim, é um ambiente maravilhoso, um ecossistema importantíssimo, né, para a vida do oceano, para toda a produção pesqueira que existe nessa região aqui, que vai até o sul do país. A Baía da Babitonga tem uma importância muito grande, porque ali é o berçário da vida marinha, tem 75% do manguezal de Santa Catarina, então ali é o berçário. Né? As espécies começam, muitas espécies começam ali e dali se tornam juvenis e saem da Baía para ir realmente para os oceanos e aí sim se tornar pescável, né? E, no entanto, o que a gente está fazendo? Nada. Lançando esgoto, construindo mais portos, fazendo uma... assim, Joinville tem esse 30% que chega a 20% porque não tem as pessoas ligadas, mas tem toda a região ali, São Francisco, Araquari, Itapoá e tudo, que não chega a 10% de tratamento de esgotos. Não tem nem... Tem umas que é zero. E aí está muito ameaçada mesmo, né? Ok. Bom, nós vamos para um rápido intervalo.